Graça e paz, queridos irmãos, é com muita alegria que eu quero convidar você a separar os minutinhos aí do seu tempo para refletirmos juntos na palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia e abra em Tiago capítulo 3, tá? E eu quero que depois com calma você leia aí do versículo 1 até o versículo 11. Esse texto fala sobre a importância da comunicação, a importância da língua, a importância das palavras e a forma com a qual nós usamos essa ferramenta no nosso dia a dia. Esse texto é muito rico, tem muitas lições, mas eu quero hoje aqui destacar principalmente dois princípios básicos para pensar, para começar aí, né, a nossa reflexão, a nossa meditação. A primeira delas, não subestime o poder da palavra. Não subestime o poder da palavra. A Bíblia compara a palavra a uma faísca, uma pequena faísca, que quando atirada em algum lugar, ela pode atear fogo a grandes florestas, a grandes territórios, a grandes terrenos. Então, assim também são as palavras que saem da nossa boca. Uma simples frase, uma simples palavra tem o poder de destruir, né? De destruir sonhos, de destruir felicidade, de destruir relacionamentos, de destruir a confiança das pessoas, de destruir a autoestima. Ou tem também o poder de construir, né? Construir, edificar, abençoar, ensinar. Mas a palavra tem este poder. E eu não estou falando de poder no sentido daquele poder místico, sabe? O que você fala acontece. Não é nesse sentido, mas é no sentido de realmente as palavras que saem da nossa boca, elas podem construir ou podem destruir, podem abençoar ou podem amaldiçoar, podem criar pontes ou podem levantar paredes, né, de separação. Então, a palavra, a comunicação, a fala é extremamente poderosa e nós precisamos usar com muita, muita, muita responsabilidade. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz que nós vamos dar contas, nós vamos prestar contas a Deus de cada palavra que saiu da nossa boca. Então nós temos que ter muita responsabilidade, falar todas as coisas que nós falamos com muito temor no coração, pensando muito antes de falar, justamente porque a nossa mente ela não tem o botãozinho delete como tem no computador, né? Então é impossível a gente se esquecer das palavras que nós ouvimos, principalmente se elas machucaram, principalmente se elas magoaram. Então a gente pode perdoar, a gente pode relevar, a gente pode ignorar, mas esquecer não. Então é muito importante a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente nesses dias onde as famílias estão convivendo mais de perto, né? E glória a Deus por isso, mas também a casa às vezes acaba virando um campo minado, onde as pessoas não medem as palavras e acabam falando o que não devem, na hora que não devem, e sem autocontrole, e acaba machucando muitas pessoas e tornando o ambiente insustentável, um ambiente tóxico dentro da própria casa, que é um lugar que deveria ser o nosso porto seguro, não é mesmo? E a Bíblia fala que a gente não tem, homem nenhum é capaz de controlar a própria língua, né? Mas se a Bíblia fala que homem nenhum pode controlar, pessoa nenhuma pode controlar a língua, então, mas como é que a Bíblia fala que a gente tem que controlar aquilo que a gente fala, né? Como é que é isso? É que humanamente falando, em mim mesmo, eu não tenho condições de controlar, né? Mas eu sei de uma pessoa que sabe, que pode, que consegue, que é o Espírito Santo que habita em mim. O Espírito Santo que habita em você. Então nós precisamos entregar a Ele o controle das nossas emoções, o controle dos nossos pensamentos e o controle das nossas palavras, de que nós dizemos no nosso dia a dia, né? Então nós nascemos de novo, aquele que nasce de novo, que nasce em Deus, tem dentro de si o DNA de Cristo. O DNA de Cristo. E isso faz com que a gente precise refletir em todo tempo aquilo que nós somos.
E isso nos leva para o segundo princípio, para a segunda pérola, né, que a gente tirou aqui desse texto, que as minhas palavras precisam expressar a natureza divina em mim. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu nasci espiritualmente e eu sou filha do Pai. Então, o caráter de Deus precisa ser refletido em mim, em todas as coisas, e inclusive e principalmente nas palavras, que é talvez a maneira mais difícil da gente melhorar. É o órgão mais difícil da gente controlar, é o pecado mais difícil da gente abandonar. Mas nós estamos num crescente e a gente precisa amadurecer, precisa crescer. A Bíblia diz que nós precisamos ser perfeitos como o nosso Deus é perfeito, como o nosso Pai é perfeito. É claro que a gente nunca vai alcançar a perfeição, mas nós estamos nesse caminhar, nós estamos nessa subida. Então eu preciso, em nome de Jesus, nós precisamos, não é? Colocar tudo isso na balança diante da cruz de Cristo. E falar, Senhor, em nome de Jesus, eu não consigo, mas me dê força para isso, me dê condições para isso, né? E então tudo que eu tenho, tudo que a minha natureza, minha nova natureza, né, a minha natureza espiritual, é disso que a minha boca vai falar. Jesus também falou isso, né? A boca fala aquilo do que o coração está cheio. Então por isso que fala que a laranjeira, por exemplo, qual é a natureza da laranjeira? É produzir laranja, né? A figueira não produz uva, nem a videira produz figo. Nós somos filhos de Deus, então nós temos que produzir aquilo que é natural de um filho de Deus produzir. E o nosso exemplo é quem? É Jesus Cristo, né? Então quando a gente olha para os evangelhos, a gente não encontra Jesus Cristo murmurando, reclamando, mesmo que ele tivesse muito motivo para isso, né? Nós não vemos ele fazendo isso. A gente não encontra Jesus fazendo fofoca. A gente não encontra Jesus falando mal das pessoas, né? Fazendo divisão, fazendo grupinhos, fazendo rixas, né? Criando intriga entre os discípulos, entre os apóstolos, entre seus seguidores. Né? A gente não encontra Jesus atacando, denegrindo a imagem de ninguém. A gente não encontra Jesus xingando ninguém. Então este é o nosso modelo. Ah, mas Jesus falou que os fariseus eram hipócritas. Sim, mas vamos pensar em duas coisas aqui. Primeiro, quem é Jesus? Né? Jesus é aquele que mesmo em sua humanidade ele era filho de Deus. Né? A segunda pessoa da Trindade. Então ele conhecia o coração das pessoas, conhecia os pensamentos, conhecia a intenção que estava por trás, né, de cada fala, de cada gesto. Nós não. Nós somos limitados. Né? Em segundo lugar, quem eram os fariseus? Os fariseus não eram os pecadores, as pessoas que não conheciam a Deus, que estavam no mundo, digamos assim. Né? Mas os fariseus eram os líderes religiosos daquela época, que distorciam a palavra de Deus e ensinavam a palavra de Deus de maneira distorcida para levar vantagem. Então é contra esses que Jesus confrontava, né? Mas olhando no olho, mostrando onde estava o erro, e ao mesmo tempo que almoçando com eles, ceando com eles. E falando, olha, se vocês se arrependerem, eu estou aqui. Quando a gente ataca alguém pela sua ideologia política, pela maneira que ela se veste, pela maneira com que ela gasta o dinheiro, pela maneira como ela tira fotos na internet, né? Quando a gente ataca esse tipo de coisa, a gente faz o quê? A gente afasta os pecadores de nós. A gente afasta os pecadores da referência de reino que nós precisamos ser. E aí como é que a gente vai depois chegar para essas mesmas pessoas que nós anteriormente ofendemos, xingamos, agredimos, né? E vamos dizer a ela, olha, Jesus te ama, né? Vem para perto de mim. Essas pessoas não vão nos ouvir. E Jesus sabia disso. Por isso que ele amava em primeiro lugar. Ele tinha compaixão das pessoas, pelo estado em que elas estavam. E isso movia a sua fala, isso movia a sua comunicação, o seu jeito de falar. Né? Então, que nós possamos, em nome de Jesus, nesse tempo,
pensar muito bem, né? Medir muito bem cada palavra, cada frase que a gente fala dentro da nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com a nossa família, a cada palavra que a gente joga na internet, que são sementes que nós estamos semeando e que a gente não sabe quem vai colher, né? Então eu gosto muito de uma história que fala uma parábola, né? Que fala das 3 peneiras, depois você pode até procurar na internet. Mas fala que cada palavra, né? Antes de falar, a gente tem que pensar se elas vão passar pelo crivo de 3 peneiras. Que peneiras são essas? A primeira seria a peneira da verdade. Então, o que eu vou falar realmente é verdadeiro, eu tenho provas disso, eu posso segurar a minha argumentação. Segundo lugar, a peneira da bondade. O que eu vou falar vem carregado com a bondade, com o amor, com a compaixão de Jesus, né? Eu estou falando isso por amor, por verdadeiro amor, né? E a terceira peneira, que é a peneira da necessidade. É necessário que eu fale? Vai ser útil para alguma coisa, para alguém? Realmente vai construir, vai contribuir? Né? Então acho que isso resume um pouco tudo isso que Tiago está falando nesse capítulo, de nós ponderarmos a nossa fala, de nós pedirmos que o Espírito Santo controle a nossa boca, feche a nossa boca, e a gente também se esforce para isso. Né? Não é também, é o meu jeito, eu sou assim, eu sou explosiva, não. Um dos dons do Espírito Santo é o autodomínio. Então que nós possamos dominar o nosso temperamento, dominar a nossa língua, né? Dominar as palavras que a gente vai falar antes de sair de nós, né? Antes, enquanto está no pensamento, a gente consegue digerir isso, mas depois que sai da nossa boca ou sai dos nossos dedinhos, não tem mais como controlar quem vai ouvir ou como vai ouvir. Então que possamos construir relacionamentos saudáveis em todas as instâncias e a cada momento sermos para o mundo uma fonte de bênção, árvore de bênção, né, que dá frutos abençoados, para que as pessoas possam se sentir atraídas pelo Evangelho através de mim e através de você. Que as pessoas da nossa casa, da nossa convivência, possam se sentir atraídas pelo Deus ao qual eu sirvo, né? E juntos possamos aí crescer, possamos amadurecer e nos tornar mais parecidos com Cristo a cada dia mais. Amém? Deus abençoe vocês.